Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar, de ampliar conhecimentos, utilizando-os como formação complementar dos seus cursos de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é responsabilidade social corporativa e o terceiro setor. Para isso, já tenho aqui ao meu lado o professor Maurício Serva, ele que é graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, tem ainda mestrado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e doutorado também em Administração de Empresas nesta mesma instituição. O professor Maurício realizou um pós-doutorado em Gestão e Autonomia Social na Escola de Altos Estudos Comerciais de Montreal, no Canadá, onde também lecionou no curso de graduação em Administração. O professor iniciou sua carreira docente na Universidade Estadual de Feira de Santana, no estado da Bahia, e atualmente é o presidente, no Brasil, do CIRIEC, que é um Centro Internacional de Pesquisa e Informação sobre a Economia Pública, Social e Cooperativa, que também é filiado ao CIRIEC International. Professor da Universidade Federal de Santa Catarina, é quem coordena o programa de pós-graduação em administração, mestrado e doutorado. Também coordena um núcleo de pesquisa em organizações, racionalidade e desenvolvimento, além de ser o líder de um grupo de pesquisa no CNPq com esta mesma denominação. O professor Maurício Serva publicou em livros e revistas científicas de diversos países: Brasil, Canadá, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina e Venezuela, um total de 36 artigos, um e-book e 5 capítulos de livros. Publicou também 28 trabalhos em anais de eventos científicos nacionais e internacionais. Além desta produção, o professor Maurício também orientou 14 dissertações de mestrado na área de administração e recebeu um prêmio do International Council of Canadian Studies. Atua na área de administração, com ênfase em teoria das organizações, racionalidade, epistemologia da administração, desenvolvimento territorial sustentável, entre outras. Professor Maurício, seja muito bem-vindo a este nosso programa, essa nossa teleconferência. É um prazer tê-lo aqui para falar sobre esse tema, responsabilidade social corporativa e o terceiro setor. Áureo, o prazer é todo meu de estar aqui contigo e também, por extensão, com os alunos de cursos presenciais, de cursos à distância, e para tratar de um tema, apesar de recente, nas escolas de administração, de uma importância significativa hoje em dia e, eu diria, também doravante, né, na nossa sociedade como um todo. Muito bem. Como normalmente nós fazemos nesses programas, nessas teleconferências, nós vamos acompanhar uma pequena reportagem que ilustra um pouco melhor alguns conceitos, alguns princípios em torno do tema sobre o qual vamos conversar hoje com o professor Maurício Serva, responsabilidade social corporativa e o terceiro setor. Acompanhe a reportagem. Ter responsabilidade social significa contribuir de alguma maneira para uma sociedade mais justa e um meio ambiente mais limpo. Uma empresa que pratica a responsabilidade social se preocupa com os interesses financeiros dos proprietários, mas também se preocupa com os funcionários, com os clientes e com a comunidade. A importância dada a essa responsabilidade surgiu quando as empresas perceberam que elas influenciam o ambiente em que estão inseridas e que todas as suas atividades têm reflexos sobre a sociedade. Uma pesquisa realizada em 2007 pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing no Brasil, a ADVB, revelou que 91% das organizações incluem a responsabilidade social em sua estratégia. Desse número, 33% são empresas de grande porte, 56% de médio e 11% de pequeno porte. Hoje, ser responsável socialmente é muito mais do que uma escolha, é uma forma de consolidar a boa imagem da empresa.
Muito bem, nós vimos aí rapidamente quais são alguns dos princípios, valores que norteiam a definição dessa questão em torno da responsabilidade social no dia a dia das corporações. Hoje acrescentando ainda mais um elemento que é esta responsabilidade social corporativa ao terceiro setor. E é sobre detalhes a respeito disso que a gente começa agora a conversa com o professor Maurício Serva, dentro de mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento. Professor, o senhor dizia logo na sua saudação inicial aqui que é um tema relativamente novo nas escolas de administração. Quão novo ele é, professor? Como é que a gente pode situá-lo aí na linha do tempo da formação dos administradores? Em termos de formação, programas de formação bem estruturados, sistematizados, Áureo, de fato é extremamente recente. Temos visto nos últimos 10 anos, apenas de 10 anos para cá, o surgimento, a construção de programas pedagógicos mais explícitos, mais sistematizados no campo da responsabilidade social, dentro do ambiente das escolas de administração. Mas podemos situar, se queremos mais exatidão, vamos pensar em Brasil. O ano de 1984. Neste ano, a Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração, que é uma associação que congrega praticamente todos os cursos de mestrado e doutorado em administração do país, e faz, essa associação, um congresso científico todos os anos, né? Em alguma cidade do Brasil. Este ano, por exemplo, será no Rio de Janeiro, mas já aconteceu aqui em Florianópolis, no ano de 2001. Enfim, no ano de 1984, no Congresso da Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração, aconteceu uma sessão em que vários trabalhos foram apresentados, mais ou menos de 10 a 12 trabalhos foram apresentados com o tema da responsabilidade social. Isso é interessante porque foi a primeira vez que, para um grande público no campo da administração, trabalhos realizados no Brasil e apresentados em sequência ali no conjunto, foram divulgados, né, amplamente. Logo em seguida, o sucesso dessa apresentação, pouco tempo depois, a Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação, publicou na sua revista, que é muito tradicional no campo da administração brasileira, uma edição especial sobre responsabilidade social. E notamos que nesta edição especial, vários daqueles trabalhos apresentados no Congresso um ano antes, Congresso da Associação de Pós-Graduação, foram reproduzidos ali. Então, se quisermos um marco na academia brasileira, como se fala, poderemos situar os anos de 1984 e 85. Agora, não nos iludamos, porque aquilo ali foi um começo pontual, né? Foi uma sinalização. Os programas, em termos de disciplinas, seminários continuados, eles só vieram a brotar com consistência a partir do ano 2000. Então, nessa última década, nós podemos situar, de fato, a entrada, quero crer, definitiva, né, do tema como disciplina a ser ensinada, como é o caso, por exemplo, hoje do programa de pós-graduação não, o programa de ensino à distância em administração, graduação, do qual a UFES, que faz parte no nível nacional, tem uma disciplina específica para a responsabilidade social, o que já podemos considerar um avanço, porque nem todas as escolas de administração hoje no país oferecem essa disciplina. Agora, professor, essa referência que o senhor faz a 1984 no Congresso Científico da Associação Brasileira de Programas de Pós-Graduação em Administração, mais recentemente nos anos 2000 com a implantação de algumas iniciativas até no âmbito da graduação. Qual é a relação que existe, neste caso, da posição de vanguarda que a academia tem que ter no sentido de refletir sobre as práticas da sociedade ou sugerir práticas para a sociedade e a responsabilidade social do ponto de vista das corporações? Quem é que chegou primeiro? Quem teve a primeira iniciativa? A academia, lá em 84, e a partir daí derivaram ações na sociedade produtiva ou o contrário? Eu diria que não houve uma prioridade no tempo, né? Explícita, mais ou menos concomitante. E por que eu afirmo isso? Podemos relacionar o surgimento
de ações sistemáticas de responsabilidade social, tanto nas empresas como se tornando um tema de estudo nas universidades, podemos relacionar esses movimentos ao que acontecia no Brasil da época, ao contexto histórico, social, político de nosso país. Vivíamos ali, na segunda metade dos anos 80, o início, né? Já que ainda estamos nele, período de redemocratização. Então, vivíamos o início da redemocratização com a finalização da ditadura militar em 85 e se discutia muito no país como se reconstruía a cidadania, em todos os níveis, né? Tanto a cidadania em vários ambientes sociais, no próprio ambiente da política profissional, do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, mas também em vários bolsões da sociedade. E num desses bolsões, num desses enclaves sociais, que é o mercado, onde estão as empresas, isso teve um eco também profundo. Havia uma pressão muito forte, tanto no Brasil como fora do Brasil, pela participação das empresas em soluções para minimizar a crise social, né? O capitalismo, no final do século passado, como também no início desse século, ele começa a enfrentar problemas muito sérios, crises sucessivas, como foi a última agora de 2008, e as empresas começaram a ser cobradas pela sociedade em termos de que vocês são agentes sociais importantes, são geradores de riqueza, então tem uma parcela de contribuição significativa que deve ser dada para minorar a crise social. Uma das vertentes de expressão de uma resposta a esse tipo de cobrança é justamente as empresas se voltarem para ações de responsabilidade social. Então, na mesma época, mais ou menos, que as universidades, as escolas de administração começavam a se debruçar sobre essa questão, ela reflete, essa preocupação reflete também um movimento nas empresas, né, no sentido de dar uma resposta à sociedade, porque estavam e continuam a ser muito cobradas, né, em função de que nós realmente podemos e devemos contribuir para minimizar a crise social e então vamos trabalhar em função da responsabilidade social que nos cabe. Então eu diria que é mais ou menos na mesma época. Agora, professor, aos críticos da expressão ou das ações ou das estratégias de responsabilidade social, sempre pesam, do ponto de vista deles, os argumentos de que estas ações se aproximam muito, quando não são prioritariamente ações exclusivamente de marketing ou de estratégias de sensibilização do público e que, na prática, elas produzem poucos resultados. Em que estágio de maturidade de ação de responsabilidade social nós poderíamos avaliar hoje o Brasil e as empresas, sejam as pequenas, as médias ou as grandes, que têm este tema como estratégia do seu negócio? Em primeiro lugar, Áureo, e eu dirijo também essa mensagem aos alunos que nos ouvem, a crítica é fundamental. Ela é de importância capital em todas as áreas de atuação social, porque a crítica ela nos faz repensar, né, a nossa ação e, se for o caso, corrigir e aperfeiçoar, né, essa ação. Então, de fato, as críticas não são pequenas, justamente porque a cobrança é muito forte, né, e eu acho que deve sê-lo, né, cada vez mais. E no conjunto, né, das empresas como um todo, de fato, há várias empresas que, digamos assim, aproveitam-se de uma certa onda, né, de responsabilidade social e dizem mais do que fazem. Isto é verdadeiro, não podemos negar. Porém, por outro lado, há várias empresas que trabalham seriamente com políticas de responsabilidade social. Evidentemente que os críticos mais ácidos vão minimizar essas ações mais contundentes. Mas isso faz parte da estratégia de crítica. Mas eu dizia que há empresas que encaram seriamente a política de responsabilidade social. E não é por outra razão que parte dessas empresas, principalmente aquelas maiores que têm mais disponibilidade de capitais, construíram, erigiram institutos, fundações, justamente para empregar profissionais especializados em ações de responsabilidade social. Essas empresas chegaram à conclusão de que é muito melhor ter profissionais
capacitados, formados para essa área, do que aproveitar, né, nossos outros profissionais, administradores, engenheiros, contabilistas, advogados, etc., envolvidos com o negócio da empresa e aproveitá-los para que eles dediquem parte do seu tempo à responsabilidade social. No início era assim, mas hoje em dia não se concebe mais essa política de gestão quando se quer fazer responsabilidade social com seriedade. Então, essas empresas constituíram institutos, fundações, e esses institutos e fundações é um outro movimento interessante, já no limiar dos anos 90 para os anos 2000, no Brasil, esses institutos e fundações criaram, por sua vez, associações de institutos e fundações empresariais que se dedicam à responsabilidade social. Isso é muito interessante, porque essas associações, eu posso citar aqui as duas maiores hoje no Brasil, que é o Instituto Ethos e o GIF, que é o Grupo de Institutos e Fundações Empresariais. Esses organismos, eles também se preocupam com a formação de profissionais. Então, eles têm vários cursos de capacitação para reciclar, capacitar profissionais a atuarem nas áreas de responsabilidade ambiental, responsabilidade social, e isso fomenta muito o campo e profissionaliza, não é, a ação das empresas. Para concluir essa resposta, vamos dizer assim, essa tentativa de resposta inicial, porque esse tema é muito interessante, a questão das críticas à responsabilidade social, poderíamos fazer uma comparação e ficamos um pouco tristes ao compararmos as grandes empresas com as pequenas empresas. Acabamos de ver agora dados estatísticos que dão conta de que apenas em torno de 11%, né, das pequenas empresas de fato adotam a responsabilidade social nas suas estratégias regulares. Ora, e as pequenas empresas são a maioria na economia, a larga maioria. A maioria das pessoas não está empregada nas grandes empresas, né? Elas estão trabalhando nas pequenas e médias empresas, porque essas são a grande maioria na economia do Brasil e em outros países também. Mas, então, se essas pequenas empresas, no seu conjunto, apenas aproximadamente 10% delas trabalham com responsabilidade social, fica uma lacuna muito séria, né? Já vimos também aqui nos dados agora há pouco que mais da metade das empresas grandes praticam a responsabilidade social. Então, a comparação é muito díspare entre os dois conjuntos. Teríamos que, acredito, ampliar as ações de responsabilidade social também para o pequeno empresário. Mas, Áureo, eu penso que isso só conseguiremos com um forte esforço educativo do empresariado, do pequeno empreendedor, porque, de fato, ele não tem condição de pagar, vamos ser mais objetivos, né, de pagar um conjunto de profissionais especializados, isso custa caro, né, para realizar projetos de responsabilidade social. A pequena empresa, por definição, é uma empresa que tem poucos recursos, né? Muitas vezes ela é micro, é o empresário mais 2 ou 3 pessoas, né? Então, como enfrentaríamos esse problema? Como levá-lo a trabalhar mais eficazmente a responsabilidade social? Acredito eu, somente através da reeducação, a reeducação desse empresariado, e aí as escolas de administração têm um papel importante, tanto promovendo cursos de capacitação para pequenos empresários, como também inserindo, aí voltamos ao início da nossa conversa, inserindo disciplinas de responsabilidade social na formação do estudante de administração, porque boa parte deles, quando saem da escola, vão criar negócios. Não é? E se ele já tem uma certa preparação para aquela área, ele terá mais desenvoltura, mesmo que o negócio dele seja pequeno, ele terá mais desenvoltura para inserir a responsabilidade social no cotidiano de sua pequena empresa. Ou, no mínimo, terá despertado para. Sim. Já é um primeiro passo para... Já é o primeiro passo, por exemplo, se ele não tem, se ele é muito pequeno, digamos, esse é o caso de muitos empresários, se ele é muito pequeno e ele não tem disponibilidade de capital para sozinho empreender um projeto de responsabilidade social, ele coopera. Exatamente. Com uma fundação. Ele compartilha. Compartilha com outros pequenos empresários, com uma ONG, com um instituto, enfim, ele entra num esforço, numa ação coletiva, né? Isso poderá gerar resultados muito interessantes.
Agora, professor Maurício, estamos aqui conversando com o professor Maurício Serva, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador do programa de pós-graduação em administração da UFSC, da Federal de Santa Catarina, tanto no mestrado quanto no doutorado, e que está conversando conosco hoje aqui dentro do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento sobre responsabilidade social corporativa e o terceiro setor. O senhor falava agora há pouco que é muito dispar esse posicionamento entre pequenas, médias e grandes empresas que atuam com responsabilidade social e que talvez uma das saídas seja, de fato, a formação, a educação, e daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais o papel de vocês aí, estudantes de administração que nos acompanham. Mas talvez não seria o caso da criação de determinados parâmetros, requisitos, até no campo institucional, que o Estado estimulasse, por exemplo, como hoje existem, junto àquelas grandes empresas que provocam impacto na sua instalação, as contrapartidas, as ações de recuperação de áreas, enfim, como é feito na área ambiental, por exemplo, que houvesse alguma ação compensatória voltada para a área de responsabilidade social quando da implantação, instalação ou funcionamento de uma empresa independente do seu porte? Será que não seria necessário criar um conjunto de normas ou regras nesse sentido, professor? Ou já existem, talvez? Sim, as normas elas demoraram um pouco, vamos dizer assim, de chegarem ao ambiente das organizações, mas elas estão chegando, felizmente. E é muito importante, Áureo, que você levante esse aspecto, ressalte esse aspecto, porque agora, exatamente agora, no dia 12 de setembro, próximo passado, foi aprovado o texto final da ISO 26000. Então, a ISO 26000 é um conjunto bastante complexo de normas de responsabilidade social que poderá ser adequado a qualquer tipo de organização, seja uma entidade pública, seja uma organização da sociedade civil, seja uma empresa pequena, média, grande, enfim, são normas bem gerais. 99 países participaram da elaboração dessa norma, que foi discutida durante 8 anos, e uma instituição sueca liderou esse esforço. O Brasil esteve no grupo líder, então para nós é um orgulho muito grande. O Brasil participou ativamente dessas discussões e da elaboração dessa norma. Ela não foi ainda publicada porque é extremamente recente, o texto final. Espera-se que até o mês de novembro deste ano 2010 ela seja publicada em vários idiomas, inclusive em português. Teremos a oportunidade de obtê-la. Então, essas normas são um referencial muito interessante. Evidentemente que, antes delas, outras normas já tinham sido elaboradas, mas eu diria, de um porte menor. Não é? Há normas como a SA 8000, uma norma internacional, mas ela se limita às questões de respeito ao trabalho, ao trabalhador. Né? Por exemplo, evitar o trabalho infantil, evitar o trabalho em condições precárias, etc., etc. Então, são normas voltadas para a condição do trabalho e do trabalhador, mas que já eram utilizadas como referências para o que se chama de empresa cidadã, né? A empresa que quer ser excelente em responsabilidade social. De fato, as normas, você tem toda a razão, elas demoraram a chegar, elas são um referencial importantíssimo. O Estado tem um papel preponderante nisso, porque o Estado é um grande indutor, não é, de comportamentos, de políticas, de estratégias. Até quando ele, Estado, estabelece uma política pública muito clara, muito transparente e que sua execução seja visível na sociedade como um todo, ele induz a que outros agentes sociais façam o mesmo, né, ou pelo menos reproduzam essas intenções. Ora, acredito que com a adoção da ISO 26000, que não é obrigatória, esse é um detalhe importante, ela não é obrigatória, nenhuma empresa será obrigada no mundo a seguir a ISO 26000 apenas porque ela existe, né? Então, é o caso das outras ISOs, né? A ISO 9000, etc. A adesão é voluntária, mas, sem dúvida, que aderir à ISO 26000 a partir do ano de 2011, quando ela estará disponível para todos, será um trunfo importante. O próprio Estado deverá, a meu ver, apoiar
e fazer com que as suas organizações, federais, estaduais, municipais, façam a adesão, né, aos princípios e às práticas ali definidas na ISO 26000, porque elas se adequam também às organizações públicas. Eu diria também, Áureo, que no Brasil há uma lacuna muito grande nesse sentido, se nós falarmos em indução, em promoção. Organizações que trabalham com responsabilidade social e investem até recursos significativos, elas não têm, em geral, nenhuma contrapartida, né, em termos fiscais, né, para essas ações voltadas para a sociedade que elas estejam fazendo. Então, o governo brasileiro ainda desculpe o termo, mas muito omisso em relação a isso. Ele é pouco corajoso e ainda há no país, por incrível que pareça, uma desconfiança muito grande em termos da responsabilidade social, se ela valeria a pena ou não, ou se são apenas ações de marketing. É como eu disse há pouco, no conjunto das milhares de empresas ou milhões de empresas existentes na economia, é impossível controlar todas, não é? A própria sociedade é que deve prestar atenção, registrar, acompanhar, né, o que as empresas fazem. O governo não pode fazê-lo sozinho e mesmo é impossível um controle total. Mas aquelas empresas, aquelas organizações que trabalham seriamente em responsabilidade social, ela tem um impacto na sociedade forte, né? Então, elas se destacam, né? Elas se destacam. Eu diria que nós precisamos avançar muito ainda, corajosamente, e premiar, mais do que simbolicamente, na minha opinião, premiar fiscalmente, né? Se uma organização investe em responsabilidade social, ela poderia ter uma contrapartida nos seus impostos a pagar. Não esqueçamos, né, que o nosso país tem a maior carga tributária do mundo hoje, né, e que isso inibe muito algumas ações de algumas empresas, porque isso implica em... E com relação ao terceiro setor, o senhor falava agora há pouco da criação de institutos, fundações, que ainda que vinculadas a estruturas da iniciativa privada, a empresas privadas, elas atuam mais nessa faixa mesmo. E a responsabilidade social corporativa nesta área de atuação da sociedade, no terceiro setor, como é que ela está configurada? Eu diria que o chamado terceiro setor, que é um conjunto muito grande, né, de organizações de todo tipo, e hoje nas universidades as teorias já conseguem redefinir aquilo que nós chamamos comumente terceiro setor, classificando ou reclassificando em conjuntos menores. Há organizações filantrópicas, por exemplo, há institutos empresariais, como o Instituto, eu diria, a Fundação Bradesco, a Fundação Itaú, né, que são enormes, mas há organizações filantrópicas pequeninas, né? A sociedade, por exemplo, Amigos do HU, né, que é uma sociedade filantrópica muito importante do Hospital Universitário aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que presta serviços memoráveis à nossa sociedade e às pessoas carentes, né, que são atendidas naquele hospital. Eu só estou fazendo uma comparação que há, dentro desse grande conjunto terceiro setor, há institutos enormes, fundações muito grandes, a Fundação Boticário, por exemplo, e há também pequenas organizações filantrópicas, comunitárias, associações de bairro, etc. Mas seja qual for, Áureo, a classificação em que uma organização do dito terceiro setor se inclua, para a responsabilidade social corporativa, elas são muito importantes, porque as empresas, hoje, em geral, associam-se, fazem parcerias com as organizações do terceiro setor para implementar os projetos de responsabilidade social. Chegamos finalmente à compreensão, talvez do óbvio, né? Se você tem uma Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, que são hospitais filantrópicos espalhados pelo Brasil afora, e de muito tempo, que vem desde os anos 20 do século passado, que prestam um serviço extraordinário à nossa sociedade. Ora, essas organizações, só estou dando o exemplo de uma delas, ou de uma rede, elas têm um saber acumulado muito grande.
E, de repente, uma empresa quer investir em responsabilidade social fazendo projetos na área de saúde para pessoas carentes. Não seria mais interessante associar-se a uma entidade como essa, que tem conhecimento, tem experiência, tem um saber acumulado, né? Tem uma imagem muito boa e já aprovada pela comunidade? Para a empresa, não seria mais interessante fazer uma parceria com quem está, digamos, na linha de frente, que sabe o que está fazendo, né? Do que a empresa se lançar ela mesma a fazer, né? E mobilizar o seu pessoal, que muitas vezes não tem experiência. Digamos, uma empresa industrial não conhece de saúde pública, em princípio, não é? Porque não tem profissionais, ela não, para aquilo, ela não faz parte do seu negócio. A finalidade dela não é essa? A finalidade não é essa, mas por uma questão de sensibilidade social, de querer participar da questão social, da chamada questão social, ela se destina a fazer projetos na área de saúde. Não seria mais interessante trabalhar com uma ONG, por exemplo, se é a saúde da mulher, uma ONG que já trabalha com saúde da mulher, se são para grupos de deficiências especiais, ONGs que trabalham com AIDS, né? Com pessoas que têm problemas de mal de Alzheimer, por exemplo, já tem associações, ONGs específicas que dão assistência a essas pessoas. Há crianças com câncer, em todas as grandes capitais brasileiras há associações como essas. Então, é mais interessante para uma empresa apoiar uma entidade do terceiro setor que tenha expertise naquela questão social, né, naquele tema social, naquela área, do que ela, a empresa em si, partir sozinha para fazer os seus projetos. Então, a responsabilidade social corporativa, eu diria aos nossos queridos alunos, ela também pode ser vista, essa grande área, como um elo de ligação entre empresas e organizações da sociedade civil. Eu diria até também organizações governamentais, porque as empresas estão trabalhando em parceria e cada vez mais com órgãos públicos para enfrentar a questão social. Da mesma maneira que algumas organizações do terceiro setor têm expertise em questões sociais, questões ambientais, alguns órgãos públicos também a possuem. Então, para a empresa, muitas vezes, é muito interessante entrar numa parceria, isso não é fácil, mas faz parte do desafio do administrador, daqui para diante, entrar numa parceria com o órgão público, né, e atuar na linha de frente da responsabilidade social. Até porque, ainda que isso demandasse todo um debate, eu diria até de cunho ideológico ou político, o Estado já não tem a capacidade que se atribuía que ele deveria ter para atuar em tantos e tão diversos setores, não é isso, professor? Quer Exatamente. dizer, o estabelecimento de parcerias pode até gerar críticas de alguns defensores do papel integral e pleno de um Estado dominador, mas, a rigor, no final das contas, essa matemática não fecha muito. Quer dizer, você deixa de atender setores prioritários porque dilui os investimentos do Estado em outras áreas nas quais ele poderia seguramente seguir esse modelo e se associar a quem tem a capacidade até de investimento para suprir essas demandas. Perfeitamente. Professor. As crises sucessivas que nós estamos enfrentando e que já vem de algum tempo, né? Desde os anos 70, quando eu digo nós, o Ocidente principalmente, o capitalismo ocidental, acabaram por corroer a estrutura das finanças públicas. Então, isso, popularmente, poderíamos dizer assim, os governos, o Estado não tem mais a mesma capacidade financeira de antes. Isso é uma realidade. Se a economia não vai muito bem, a arrecadação de impostos diminui e, ao lado disso, as necessidades sociais ampliam-se vertiginosamente, né? E agora agravadas com as questões ambientais. Então, não há governo no mundo, em nenhum país do mundo hoje em dia, que tenha plena capacidade de atuar em todas as questões por si próprio, né? Com suas próprias forças, com seus próprios recursos. Então, a palavra de ordem, já de algum tempo, atualmente e daqui para frente, é parceria. É claro que isso gera, sem dúvida, uma série de críticas daqueles saudosistas que gostariam de ter uma grande máquina pública, poderosíssima, né, onipresente em todas as áreas e como que resolvendo todos os problemas da sociedade. Ora, isso não se aplica mais, né?
o Estado não consegue mais acompanhar o vertiginoso crescimento, né, dos problemas sociais, ambientais e mesmo econômicos. Então, ele tem que se associar. E o administrador é uma peça fundamental, um profissional fundamental nesses elos entre empresa, Estado e organizações da sociedade civil. Eu diria a vocês, caros alunos que nos ouvem, que nós, nas escolas de administração, teremos que nos debruçar sobre esse tema. A gestão de parcerias é um tema altamente necessário de ser tratado nas escolas de administração, que se transforma em disciplinas, em seminários, em temas de trabalho, para capacitar o administrador a fazer essas parcerias, manter essas parcerias e torná-las eficazes. Porque do outro lado do balcão, vamos dizer assim, do outro lado do balcão está a sociedade. Estamos todos nós, né, na expectativa de que nossa sociedade seja mais justa, mais equilibrada e que tenhamos uma melhor qualidade de vida, apesar dos problemas que enfrentamos. Né? Agora, de todo modo, acho que nós que atuamos numa instituição de ensino, né, tanto eu que atuo aqui no curso de jornalismo, o professor Maurício no curso de administração, enfim, eu de alguma forma sou otimista na percepção de que as gerações que nós estamos ajudando a formar, elas já estão chegando atentas para algumas questões, sobretudo sustentabilidade ambiental, a questão da participação ativa voluntária em determinadas estruturas, as experiências que a gente acompanha com muito sucesso das empresas juniores que atuam, não só na formação, mas também na visibilidade desses meninos e meninas num espaço de atuação corporativa. Eu acho que a perspectiva é positiva nesse sentido, professor. Professor Áureo, eu também sou otimista, né? Eu não me iludo, estamos envoltos, mergulhados, né, numa crise que é mundial, né? Até o Brasil não está tão afetado, ainda bem, né, como certos países, até certos países ricos que estão sofrendo bastante, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da Espanha, com altíssimos índices de desemprego, só para citar um aspecto grave, mas eu sou otimista. Eu tenho otimismo, eu trabalho, eu também tenho uma vertente crítica nos meus trabalhos, mas eu trabalho também com a construção ou com a reconstrução da sociedade. Então, sem dúvida, os alunos hoje já trazem uma sensibilização que não constatávamos no passado. Eu dou até um pequeno exemplo, e muito recente. Neste ano 2010, a nossa escola criou uma disciplina voltada na graduação em administração, voltada para o tema do desenvolvimento territorial sustentável. E a direção da escola confiou a mim a missão de ministrar essa disciplina. Começamos no semestre inicial de 2010, já estamos no segundo semestre, e o interesse dos alunos é muito grande. Eu tenho uma classe cheia, alunos atentos, alunos que sempre querem saber mais, estão muito curiosos e alguns deles, eu diria até ávidos por dar a sua parcela de contribuição. Eu estou vendo isso no dia a dia, eu estou próximo deles e isso me anima. Me anima tanto do ponto de vista da decisão que a direção da escola tomou, eu falo isso com grande destaque porque a maioria das escolas de administração no Brasil ainda não tem uma disciplina como essa no curso de graduação, né? E eu acho que deveria ter. Então, na medida em que a Universidade Federal de Santa Catarina toma a iniciativa e cria uma disciplina dessa, ainda que somente agora no ano de 2010, mas antes agora do que nunca, né? Nos dá a oportunidade de trabalhar tanto para sensibilizar os alunos, mas também de prepará-los profissionalmente. Tem essa perspectiva, para trabalhar com o desenvolvimento sustentável, porque é como nós dizemos a eles todos os dias. Mesmo que você não esteja no órgão público ou numa ONG ambiental, no caso da questão ambiental, mesmo que você esteja na empresa, você vai se defrontar mais cedo ou mais tarde com questões que dizem respeito ao desenvolvimento socioambiental e você vai ter que se posicionar. E você vai ter que ajudar ao diretor, ao empresário para o qual você trabalha, a se posicionar também
e a colaborar e a ter uma atitude, eu diria assim, mais cidadã, por que não, né? Engajando-se em projetos de desenvolvimento sustentável, com a preocupação da sustentabilidade e, por outro lado, até evitando aquelas ações nocivas à sustentabilidade em nome de uma economia, de um crescimento econômico sem controle. Muito bem, professor Maurício Serva conversando conosco aqui sobre esse tema da responsabilidade social corporativa do terceiro setor. E esse é o momento agora da gente atender algumas das perguntas que vocês, que nos acompanham ao longo de todos os programas que já fizemos dentro desse programa de oficinas de gestão, perguntas que vocês remetem. Eu vou passar algumas delas aqui ao professor Maurício. A Débora, que é aluna do curso presencial, obrigado, Débora, por ter participado. De que forma a sociedade pode certificar-se que uma organização realmente pratica a responsabilidade social e não apenas uma ação pontual ou mesmo uma estratégia de marketing? Como é que a sociedade identifica e reconhece isso, professor? Para a gente responder a Débora. Justamente vínhamos falando sobre a questão das normas internacionais, algumas normas são nacionais. Essas normas, a obediência, o atendimento a essas normas é um sinal importante, eu diria que talvez o sinal mais evidente de que uma empresa está no bom caminho da responsabilidade social e não somente divulgando como um falso marketing, né? Evidentemente que é necessário para o cidadão ter um conhecimento, ainda que panorâmico, né, do teor desses instrumentos, né, dessas normas. Uma delas se expressa através de uma demonstração, né, que se publica, que é o chamado balanço social, né, já muito divulgado no Brasil, fora do Brasil. Há modelos como o balanço social do IBASE, que é uma instituição, foi uma instituição criada pelo saudoso Betinho. Né, que legou à nossa sociedade também esse instrumento de responsabilidade social de empresas, coisa que pouca gente sabe, né? Então, as empresas brasileiras hoje utilizam muito o modelo do balanço social do IBASE e, ao publicar o seu balanço econômico-financeiro a cada ano, certas empresas também, ao lado, publicam o balanço social. O Instituto Ethos, ao qual eu me referi há pouco, também elaborou e publicou um conjunto de indicadores muito interessantes sobre a cidadania empresarial, sobre empresas que praticam bons projetos de responsabilidade social. Evidentemente que quando o cidadão ou o consumidor de certos produtos se depara com um demonstrativo desse tipo, realizado pela empresa A, B ou C, e com a marca do Instituto Ethos, dos indicadores Ethos, do balanço social do IBASE, do GRI, que é uma espécie de referência internacional também para declarações empresariais não econômicas, né, não financeiras, é uma forma do consumidor e do cidadão ter sinais de que aquela empresa, de fato, é uma empresa cidadã, né? Agora, evidentemente que há algumas empresas que estão instaladas no mesmo local onde vivem certas pessoas e ali no município, no estado, podemos acompanhar, né, a trajetória daquela empresa, se é uma empresa, Áureo, que nunca foi envolvida em escândalos financeiros, se é uma empresa, por exemplo, que não tem um volume significativo de reclamações em órgãos como o PROCON, não é? Porque a responsabilidade social também ela é ampla. Se é uma empresa que nunca foi acusada de nenhum problema com licitações, com órgãos públicos, estou dando apenas aqui alguns exemplos, e nós podemos ter também uma evidência, mesmo que não sejamos conhecedores, né, profundos desses instrumentos de indicadores, de balanços sociais, etc. Mas já é também um indício importante, né? São empresas que estão mais ou menos bem no caminho para uma empresa cidadã. Então, Débora, a sua questão ela é muito importante porque ela espelha uma preocupação sua, mas também de várias outras pessoas, num mundo de imagens, como vivemos hoje, né?
como podemos nos certificar ou termos uma melhor compreensão se tal ou qual empresa, organização, etc., está falando a verdade, né, daquilo que faz? Vamos a mais uma pergunta, professor Vamos. Maurício. Essa do Guilherme, também aluno aqui do curso presencial. Para que as organizações pratiquem a responsabilidade social de forma profissional, é importante que elaborem uma espécie de planejamento estratégico. Quem faz isso? A mesma equipe que já criou o planejamento estratégico operacional daquela empresa? Ou é preciso criar uma outra equipe que administre apenas o planejamento estratégico relacionado à responsabilidade social? É a pergunta do Guilherme, professor. Guilherme, obrigado pela sua questão, uma questão bem técnica e muito interessante, principalmente no âmbito da formação em administração. O ideal, eu diria idealíssimo, Áureo, é que tivéssemos na empresa uma equipe de profissionais especializados em responsabilidade social e fizessem não só o planejamento, mas o acompanhamento das ações, o controle, a avaliação do que se faz, se alcançou as metas, se não alcançou, por quê, e também, importantíssimo, a sistematização dessas ações para que a própria empresa e outras empresas pudessem aproveitar essa experiência ou essas experiências vamos dizer, de sucesso, mas também aprendemos com os fracassos, né, que as empresas estão se lançando. Mas vamos pôr os pés no chão. Isso não é simples, não é fácil você ter uma equipe especializada de profissionais para fazer e acompanhar o planejamento estratégico das ações de responsabilidade social. Então, muito importante, eu diria que o ponto crucial aí é que a estratégia de responsabilidade social faça parte do conjunto de estratégias negociais da empresa. Ou seja um item ali, um item importante, um item significativo, uma dimensão importante do planejamento estratégico. Se a empresa não tem condições de ter um grupo permanente de profissionais, ela pode contratar uma assessoria, uma consultoria de organizações especializadas, de profissionais especializados, que podem passar algumas semanas, alguns meses, um período na empresa, ajudar a elaborar o planejamento estratégico de responsabilidade social, eu diria até com cuidado de, na mesma época em que esteja sendo elaborado o planejamento estratégico global da empresa. Então, que esse profissional ou esses profissionais trabalhem junto com os estrategistas da empresa e consigam inserir aquelas expectativas e aquele planejamento no planejamento global da empresa. Isso poderia ser uma solução também interessante. Possível, se não exatamente a ideal, mas possível. Perfeito. Né? A pergunta agora é do José, do Polo de Lages. Obrigado também a você, José, que nos acompanha mais à distância, né, José? E nós falamos sobre isso, mas eu faço questão até de dirigir a sua questão, professor Maurício. Qual é o elo de ligação, pergunta o José, entre responsabilidade social, corporativa e o terceiro setor, exatamente? Podemos pensar, José, obrigado pela sua questão e eu diria um obrigado especial, porque trata-se de um aluno em outra cidade, um aluno do programa de ensino à distância, no caso Lages. Lages. Lá no Planalto. Muito obrigado, José. Você nos dá a condição de reafirmar algo que colocamos aqui há pouco. Esse elo de ligação entre responsabilidade social corporativa e terceiro setor, eu diria até e sociedade civil organizada, ele pode ser visto de duas formas. Uma, tecnicamente falando, em termos administrativos, pela gestão das parcerias. Então, quando uma empresa faz uma parceria com uma ONG, no caso, uma organização da sociedade civil, ela está se lançando, né, num terreno novo para ela está trazendo como parceira uma organização que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é a organização que visa lucro, tem uma outra lógica, tem uma outra ideologia, tem outros valores, e ela está trazendo essa organização para trabalharem juntos. Isso não é simples e eu dizia há pouco, precisamos transformar esse desafio em projetos pedagógicos, que se ensine um aluno de administração a gerir parcerias entre organizações de natureza muito diferentes entre si, né? Então, do ponto de vista técnico, o elo é a gestão de parcerias. E do ponto de vista social, são os projetos.
tá certo? Os projetos que é a concretização de uma intenção, muitas vezes de um sonho, né? Com a realidade. Né? Aquele sonho vai ao encontro de uma realidade que é uma realidade comunitária, é uma realidade social e muitas vezes é uma realidade difícil de ser enfrentada, são questões muito complexas. Um exemplo, os morros da cidade do Rio de Janeiro. Né? Há morros na cidade do Rio de Janeiro que têm uma população maior que a maior parte dos municípios brasileiros. O Morro da Rocinha, por exemplo, tem aproximadamente, estima-se, 120 mil habitantes. Né? É um pouco mais de um quarto da cidade de Florianópolis, só num conjunto de favelas. Né? Então, hoje já nem se chama favela, se diz comunidades. 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 Então, se uma dada empresa, e existem várias empresas no Rio de Janeiro atuando nas comunidades, né? Tem a intenção de ajudar uma comunidade, por exemplo, a se libertar do tráfico, do jugo dos traficantes, né? Construindo ali praças esportivas, escolas, bancando projetos para os adolescentes, as crianças, né? Para que eles não se dirijam para o tráfico. Essas empresas necessitam, eu estou dando esse exemplo assim, eu diria bem crítico, né, bem agudo, elas necessitam das organizações comunitárias da comunidade ali, da Rocinha, no caso, para entrar como mediadoras, contato, né? Para se legitimar e, principalmente, saber com exatidão o que aquelas pessoas precisam e como elas precisam daqueles serviços, daquela ajuda. Porque quem está de fora tem ideias a respeito, mas só os membros da comunidade é que conhecem profundamente seus problemas. Então, olha, no nível social, na prática, vamos dizer assim, o elo são os projetos, são as ações. Né? Mais uma pergunta aqui, professor Maurício, essa da Camila, também aluna aqui do curso presencial. Obrigado, Camila. As ONGs ou ONGs são organizações do terceiro setor. Isso significa que elas atuam apenas em projetos de cunho social? A caracterização delas como uma entidade do terceiro setor já define que elas só atuarão nesta área de cunho social, desses projetos sociais? E aí, complementando, a Camila pergunta, podem ou devem acontecer parcerias dessas instituições com o Estado? O senhor também já falou disso, eu acho importante destacar, professor Maurício. Camila, muito obrigado pela sua questão. Ela pode nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas têm. Então, obrigado duplamente. Em primeiro lugar, vamos então por partes. A sua primeira questão. As organizações do terceiro setor não necessariamente devam atuar somente no campo social. Eu diria que prioritariamente no campo social, tá, Camila? Mas elas podem, e vamos pensar mais objetivamente, elas devem também, se possível, ter algumas atividades econômicas, porque a sua sobrevivência é muito difícil. Para uma empresa sobreviver, ela vende produtos no mercado, presta serviços, etc. É a sua finalidade. Mas para uma organização do terceiro setor, que vive de doações, que vive de recursos públicos, que vive de parcerias, às vezes, com empresas privadas, é muito difícil a sobrevivência, principalmente num país como o nosso, em que as doações, em geral, não têm uma contrapartida fiscal, ou seja, não há uma compensação de alívio de impostos. Então, num país como os Estados Unidos, em que essa compensação é muito grande, empresas e pessoas físicas no Canadá, também em outros países, doam muito para organizações do terceiro setor, porque eles têm, ao doar, ele tem também uma resposta no nível fiscal. No Brasil, isso praticamente não acontece. Então, as pessoas não são incentivadas por essa via a colaborar com projetos sociais. Daí, as organizações do terceiro setor sofrem muito para manter a sua capacidade de sobrevivência. Então, seria de bom tom que ela desenvolvesse em paralelo algumas atividades econômicas, mas com o cuidado de que essas atividades não venham a sobrepujar a sua missão social. Então, o primeiro objetivo é social.
mas a atividade econômica vem em função de viabilizar, muitas vezes, né, a permanência de profissionais, de contratar administradores para tocar os seus projetos, por exemplo. Né? Então, daí, hoje, até chamamos de economia social, uma classificação que abrange um grande conjunto de organizações da sociedade civil que tem objetivos sociais, mas desenvolve atividades econômicas para a sua sobrevivência e para financiar os seus objetivos sociais. A segunda questão, então, para terminar, se essas organizações devem fazer parcerias com o Estado? Sim. Sim, eu diria até o Estado deve buscar essas organizações para fazer parcerias, para financiar as suas ações, porque elas prestam um serviço muito importante, necessário. O Estado sozinho já não consegue fazer frente às necessidades que são muito grandes e essas organizações têm, como eu disse antes, uma expertise que deve ser reconhecida. Né? Então, cada vez mais, nós observamos que o Estado brasileiro está buscando a associação com essas organizações. Esses anos de governo Lula, por exemplo, foram marcados pela intensificação dessa parceria. É óbvio que nem todas as parcerias resultaram em efeitos desejados, mas a própria intenção governamental em abrir-se para parcerias com organizações do terceiro setor, e eu diria assim, da sociedade civil, é um bom sinal, não é? Porque países democráticos mais experientes do que o nosso, em termos democráticos, porque nós temos apenas 20 e poucos anos que saímos da última ditadura militar, países que nunca tiveram, né, em sua história fases de ditadura, por exemplo, têm uma democracia muito desenvolvida, é muito comum nesses países que o Estado faça parcerias com organizações da sociedade civil e que chame essas organizações à mesa para discutir as políticas públicas. Né? Então, o que é bom, acho que a gente deve copiar. Com certeza. Bom, nós acabamos chegando ao final aqui do nosso tempo reservado para esta conversa bastante rica, intensa, profícua aqui com o professor Maurício Serva, dentro do tema Responsabilidade Social Corporativa e o Terceiro Setor, em mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão Oportunidades de Desenvolvimento. Professor Maurício, lhe agradeço antecipadamente e gostaria de ouvir aí a sua fala final, seu encerramento, sobretudo dirigido a toda essa moçada, esses meninos e meninas aí que nos acompanham e que têm essa ansiedade, essa expectativa, essa dúvida sobre, entre outras coisas, o seu futuro profissional, sua atuação profissional, a sua educação continuada, por que não dizer, na área de administração especialmente, professor. Em primeiro lugar, Áureo, eu gostaria de agradecer a você pela receptividade, aqui a sua disponibilidade em estar conosco discutindo este tema. Agradecer também a direção do Departamento de Ciências da Administração de nossa universidade, que nos convidou para discutirmos um pouco aqui com os nossos alunos sobre essas questões. E a vocês, queridos alunos, eu diria, abre-se um campo formidável, abre-se um campo no nosso horizonte profissional que, como se diz na gíria, veio para ficar. Ele não é uma moda, porque ele está ligado a algo que é essencial na nossa sociedade, justamente as grandes lacunas que o capitalismo acelerado do século passado nos legou, as lacunas sociais, as lacunas ambientais, né, que nos legou uma série de problemas que não terão solução no curto prazo. E, em paralelo, curiosamente, então, abre-se um campo de trabalho novo para o administrador. A área social, a área ambiental, a área de desenvolvimento sustentável. Eu diria a você, querido aluno, não tenha receio. Se você tem sensibilidade, se você tem vontade de atuar nessas áreas, busque a sua formação complementar, leia bastante, participe das redes, participe das associações, das oportunidades que você tiver e que não são poucas hoje em dia, de aprender mais sobre esses conceitos e essas práticas, porque abre-se um campo profissional extraordinário para nós administradores. Doravante, o administrador não será somente
aquele profissional que está à frente de empresas com fins lucrativos, nem tampouco de organizações governamentais especificamente. É também o profissional que estará gerindo, né, conduzindo organizações do terceiro setor, organizações voltadas para o desenvolvimento sustentável, organizações, como se diz mais popularmente, sociais, que estão atuando nas grandes questões sociais do nosso país. Então, é necessário expertise, é necessário capacitação, profissionalização nessas áreas e cabe a nós ocuparmos esse devido espaço. Muito obrigado a vocês pela atenção, pela curiosidade em discutir o tema e espero que todos vocês que se interessem por essas questões tenham sucesso na sua vida profissional. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado a você que esteve conosco, nos acompanhando. E você já sabe a programação completa, a agenda das próximas teleconferências e todos os programas anteriores no endereço www.oficinascad.ufsc.br. Até a próxima.